E aí, evangelho ou religião? Vemos por aí várias discussões sobre esse tema e hoje vamos ver sobre os dois. Sou Mateus e vemos por aí pessoas que defendem a sua religião, ou seja, defendem a placa da sua igreja, como se ela fosse a única correta, a única certa e que fosse santa ou igreja perfeita, que não houvesse problema. Não sei se você já reparou, mas ainda tem aqueles que cometem igrejofobia. Não sei nem se essa palavra existe. Mas se não existe, agora no meu dicionário existe. E voltando ao vídeo, eles não concordam com a pregação, eles não concordam com a doutrina da igreja, eles não concordam com a forma de adoração que é prestado a Deus. Porém, eu lembro da mulher samaritana, aquela que Jesus está sentado no poço e ela vem tirar água. E durante a conversa ela pergunta qual o lugar da adoração. Jesus diz, nem em Jerusalém e nem em Samaria, porque chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí a pergunta é, será que estamos adorando a Deus em verdade? Será que estamos prestando adoração a Deus como Ele quer ser adorado? Será que estamos adorando da forma correta? Eu paro para pensar às vezes se as pessoas ou a gente mesmo brigasse como a gente briga por defender a nossa religião, a nossa placa de igreja, a nossa denominação. Se a gente brigasse assim tanto pelas almas, eu acho que metade do planeta, ou uma boa parte, se não o planeta todo, já teria sido evangelizado. E uma boa parte já tinha se rendido a Cristo. Sabe qual é o problema? Que eu e você fica discutindo qual a denominação correta, qual a igreja é certa, qual a religião vai para o céu ou não. E esquecemos do que é realmente o Evangelho. Às vezes estamos pregando religião, coisa que não tem nada a ver. Coisas que não edificam. Ao invés de estarmos pregando Cristo. Mateus, o que é Evangelho? Evangelho é trazer Cristo. É ter Cristo como centro de todas as coisas. Será que estamos pregando Cristo ou estamos pregando igreja, religião, placa de igreja, coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, a não ser a divisão e a separação? Estamos vivendo em tempos que pessoas estão se tornando agressivas e violentas por questões religiosas. Estão se tornando pessoas religiosas. E Jesus disse, ei, não se torne pessoas religiosas. Ide por todo o mundo. É assim que a Bíblia diz. E pregai o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É pregar Jesus. É pregar a Bíblia. É pregar sobre Deus. Não é sobre a sua placa da sua igreja, sobre a sua religião ou na sua denominação. Temos que pregar Jesus. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Estamos criando mais inimigos do que ganhando amigos. Estamos mais ganhando inimigos do que tendo irmãos. Por que brigar por religião? Por que brigar por denominação? Ao invés disso, por que não nos unirmos? Por que não se juntarmos? É um só Deus que adoramos, não é? É um só céu a qual nós vamos, não é? É uma só adoração a qual fazemos para o único Deus, não é? Então por que tanta briga, tanta discórdia, tanta desunião? Dizemos que vamos para o céu. Mas para o céu da onde? Se não estamos focados em Cristo, estamos focados na nossa placa de igreja. Está na hora de parar com isso. Está na hora de criarmos consciência e pararmos de tanta criancice. Está na hora de trazer Deus para o centro da igreja. E largar com esse negócio, minha igreja é certa, minha igreja é correta, parece até que sua igreja é santa. Parece que sua igreja não tem pecado, não tem problema. A salvação, filho, não é a igreja toda não, é individual, é quem está preparado. Estamos brigando por aquilo que não faz sentido algum. Eu não vou citar nome de denominações e nem religiões aqui. Mas a gente está brigando entre nós mesmos. Jesus fala através de Paulo no livro de Efésios, capítulo 6, que a guerra
A nossa briga, a nossa peleja não é nem contra carne nem sangue, mas é contra potestades. É contra o inimigo de nossas almas. Enquanto estamos brigando aqui por religiões, por denominações, por qual a igreja correta, tem gente morrendo. Sem Deus, sem paz e sem salvação, sem conhecer Cristo. Enquanto estamos brigando aqui, discutindo, tem muita gente que não está ouvindo falar de Cristo. E o que eu e você estamos fazendo? Brigando? Criando guerras? Jesus não disse que é para a gente sair criando inimigos, sair fazendo divisão entre irmãos. Jesus disse, ei, permanecer unidos. Somos um corpo só, independente da religião que você seja, independente da denominação que você é, independente da igreja que você vá. Somos um corpo em Cristo. E a Bíblia diz, Cristo é o cabeça da igreja. Quando Cristo fala cabeça da igreja, não é a cabeça da placa da sua igreja, é a igreja de Cristo, é o centro do Evangelho. Cristo tem que ser o centro de nossas pregações. Cristo, não eu aqui e nem você, mas Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Está na hora de pregarmos boas novas. Traz o Evangelho a pregar as boas novas de Jesus. A Bíblia não fala qual a igreja vai para o céu. Melhor dizendo, qual denominação ou placa de igreja ou religião é que vai para o céu. A Bíblia não fala. A Bíblia sim dá requisitos, dá as regras e dita como é para chegar ao céu. Mas uma outra hora a gente fala de salvação. A Bíblia vai falar para ir para o céu tem que ser assim, assim, assim. Aí sim. Mas não a igreja diz assim, igreja tal vai para o céu. Não. Isso a Bíblia não fala. E a gente fica brigando aí à toa, né? Mas uma pergunta bem interessante que eu quero fazer para você e serve para mim também, e não precisa pôr nos comentários, é uma pergunta retórica. Será que as nossas ações elas estão agradando a Deus? Será que as nossas brigas que estamos causando, as nossas divisões que estamos fazendo entre irmãos, será que Deus está se agradando disso, das nossas atitudes, das nossas ações? Será que Deus está concordando com isso tudo que está acontecendo? E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, vai falar justamente da religião que é pura. E ele tem como objetivo nos alertar, dizendo, olha, a religião e o evangelho não se separam. E se tiver de escolher entre falar sobre a religião e sobre o evangelho, escolha o evangelho. É como ele estivesse dizendo, em vez de você falar sobre a sua igreja, fala de Cristo. Entendeu? Não vamos aqui ficar perdendo tempo, em vez de ficarmos evangelizando, falando de Jesus, fica falando da nossa igreja. Eu acho que até você já conhece aquele famoso religioso. E se você não conhece, por favor, não queira conhecer. Por quê? Me desculpa a expressão, mas religioso é chato. É tão chato que quase que não sai. Mas religioso, ele é chato. Por que, Mateus, ele é chato? Porque ele só fala da igreja dele e chega a te dar uma agonia. Você fica agoniado, porque ele não fala de Bíblia. Ele não fala de Jesus. Ele não fala de salvação. Ele não fala de arrependimento e nem de pecado. Ele só quer falar da igreja dele, que a igreja dele é a bambambam, vamos dizer assim. Ele não fala de Cristo. Ele não fala de Jesus em praticamente momento nenhum. Então, temos que ter cuidado. Ah, Mateus, mas eu não sou um religioso. Mas temos que ter cuidado, porque estamos sujeitos a qualquer coisa. Estamos sujeitos a tudo. Então, se você não é, cuide para que não seja. A Bíblia diz, os que estão em pé, cuide-se para que não caia. Então, já que a gente não é, corre perigo de ser? Sim. Então, se corre perigo de ser, vou tentar não ser. Ah, não sou religioso. Beleza. Glória a Deus por isso. Então, permanece assim. E se você é um religioso, dá tempo de cair fora desse barco, meu amigo. Sai desse barco, em nome de Jesus. Religioso não é coisa de Deus, não. Pessoa que é religiosa, vamos parar de ser bobo. E vamos pregar Jesus.
aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que vive e reina para todo sempre. Desculpa a expressão, mas para mim, pessoas que ficam discutindo, brigando e chegando até o extremo de violência e agressão, para mim, são pessoas totalmente bobas, imaturas e crianças. Criança. Não vou nem dizer criança, porque tem criança aí que tem mais maturidade que certas pessoas. É falta de imaturidade, tá? Falta de Bíblia, porque chegar ao extremo de violência, para de ser bobo, irmão. Vai orar, vai ler Bíblia. Esse negócio de religiosidade, pelo amor de Deus, isso não combina com a gente, tá bom? Ao invés de ficarmos aí criando, repito, né? Ao invés de ficar aí criando barreiras, muros entre nossos irmãos, quebre esse muro e vamos nos unir. Deixa um desafio para você. O desafio é: quebra as barreiras que impedem de nos unirmos a outras pessoas. Quebra essa barreira aí que impede de se relacionar com pessoas de outras denominações, de outras igrejas. Porque precisamos romper isso. Porque isso é feio. É feio. Eu posso não concordar com a forma que a outra igreja ela prega. Eu posso não concordar com certos tipos de doutrina que aquela igreja prega. Mas eu tenho que respeitar. E se eu não concordo, o problema é meu. Mas eu não posso fazer divisão. Tá? E o desafio é: quebra esse muro, quebra essa barreira. Se você não concorda com a doutrina, não concorda com algumas coisas que são falas na igreja dele, pelo menos se concorda em alguma coisa. Concorda em pregar Jesus. Então, no momento que vocês estiverem juntos, não fala da igreja, fala de Jesus. Está na hora de quebrarmos esse muro aí que nos separa. Independente da denominação, que, como dito antes, não vou citar, mas quebrar isso. Eu mesmo tenho amigos de praticamente todas as religiões, tá? Praticamente todas as denominações, e nos damos super bem, porque ao invés de ficarmos trocando coisa de igreja, falando sobre a igreja, a gente fala de Jesus. Porque a igreja a gente vai discordar sempre. Um não vai concordar com alguns pontos, e eu não vou concordar com alguns pontos da igreja dele. Mas se falarmos de Jesus, aí você vai ver que a conversa toda muda, porque Jesus está no centro de tudo. Tá bom? Toda religião é uma religião de obras. O cristianismo é a única que não exige obras. E por isso o mundo não entende. E esse foi o bate-papo bíblico de hoje. Espero que você tenha gostado. E muito obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, dá o like e deixa nos comentários, ou se você quiser, no meu Instagram, que está aqui embaixo, sobre o próximo tema que você quer ver aqui no nosso canal. Que Jesus abençoe a sua vida e nos vemos nos próximos vídeos.